vamos falar da história da matemática. E não se pode falar da história da matemática sem citar a importância dos povos egípcios. Povos esses que trouxeram grandes contribuições para todo o mundo. E uma dessas essas grandes contribuições, muitas delas são utilizadas até hoje. E entre elas estão o sistema numérico. O sistema numérico, né, o Egito, eles foram um dos primeiros a ter o seu próprio sistema numérico, pois eles necessitavam, né, como ele era um povo que eles tinham uma grande agricultura, né, eles eram baseados nas margens do rio, então eles produziam e eles precisavam comercializar esses produtos, então eles tiveram a necessidade de criar um sistema numérico. Sistema numérico esse que se baseava em 7 números chaves, né? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão, né? E eles eram representados através de traços verticais. Uma unidade, um osso de calcanhar invertido representava o número 10, um laço valia 100 unidades, uma flor de lótus valia 1000, um dedo dobrado valia 10.000, um girino representava 100.000 unidades, uma figura ajoelhada, né, que representava um deus, valia 1 milhão. Aí temos imagens representando, né, essas figuras. E outra grande contribuição dos povos egípcios foi o cálculo de áreas e frações. O que é que acontecia? Como eles estavam margeados, né, à margem do rio, os povos, e eles tinham terras e necessitavam plantar nessas terras na época de seca, né, porque na época de cheia o rio tomava essas terras, eles precisavam fazer essa medição, né, a cada ano, para saber até onde o rio avançava, para saber até onde eles poderiam plantar. Então eles criaram o sistema de medição para poder saber o tanto que estava sendo invadido pelo rio. Aí temos uma figura mostrando, né, os esticadores de corda, né? Corda essa que haviam marcações determinando certos tamanhos, e através dessas primeiras marcações foi que eles começaram a fazer as medições diárias, né? Os povos aí, só que o que acontecia, nem sempre essas marcações elas batiam fechadas, né? O tamanho certinho entre a distância da marcação e outra. Foi aí que surgiu os números fracionados. Eles viram a necessidade de ter números que estivessem entre essas marcações. Ou seja, cada vez que o povo, que eles tinham um problema novo, eles tinham que buscar uma solução para esse problema. Então, os matemáticos da época, né, que não eram assim chamados, né, mas vamos colocar que eles eram os matemáticos da época, eles tinham que estar ali buscando soluções para cada problema que ia surgindo com a evolução dos seus povos, né? Porque a cidade começava a crescer, tudo que ia acontecendo vinham surgindo problemas e eles tinham que estar ali, né, para poder tentar solucionar esses problemas que vinham surgindo. Outra grande contribuição dos povos egípcios foi o cálculo de área geométrica, né? Tanto que eles conseguiram construir as grandes pirâmides, fizeram canais, né? Eles construíam estradas, vias, tudo através de cálculos matemáticos, né? Eles tinham engenheiros para poder realizar essas grandes obras, e esses engenheiros utilizavam de cálculos de geometria, né? Os primeiros cálculos de geometria para poder chegar a fazer essas construções. Eles chegaram bem próximo, né, através de descobrir o número π, né? Na verdade, vamos dizer que para a época eles cravaram o número, né, os recursos que eles tinham, o tipo de cálculo que eram feitos, e isso daí foi uma das grandes e muito importante contribuição dos povos egípcios. E a partir de agora vou falar sobre a utilização da história da matemática como um recurso metodológico, né? Ela se trata, né, no estímulo aos alunos
a pesquisa sobre como povos antigos buscavam soluções, criavam métodos e solucionavam os problemas que surgiam com o crescimento das cidades. E então, para nós, professores e educandos, é de grande importância, né, despertar o espírito pesquisador no aluno, né, desde os seus anos iniciais, fazer com que cada vez mais a educação evolua e apareçam mais e mais pesquisadores e pensadores, com importante contribuição para a matemática e toda a educação. Então, quando ministramos uma aula a respeito da história da matemática, né, deixamos abertos sempre alguns temas, né, somente para aguçar os alunos e para que eles vão buscar mais sobre aquele tema. Como esse vídeo que eu fiz aqui agora, eu coloquei por alto os dados, né, e se fosse ministrando uma aula, eu levaria agora a solicitar para os alunos para eles fazerem umas pesquisas a respeito dos sistema numérico egípcio, cálculo de área geométrica e frações egípcias, para que eles me trouxessem esses dados através de pesquisas realizadas, assim, né, criando o espírito pesquisador nesses alunos. Por aqui estou encerrando meu vídeo. O aluno Wellington, do curso de Licenciatura em Matemática, IFCE, Campus Calcaia.